que decepção para a esquerda no Brasil. Então, aqui é a Amanda, da bancada da Opinião no Ar. Gostaria de continuar nesse assunto da pandemia, porque Curitiba já havia avançado, foi obrigada a retroceder para essa bandeira laranja que coloca algumas restrições no funcionamento de comércio e serviços. Por exemplo, bares não podem funcionar, casas noturnas, eventos sociais maiores, restaurantes podem ficar abertos até às 10 da noite, e houve um aumento das internações e também da taxa de transmissão. Eu gostaria que o senhor explicasse por que essas medidas de restrição de circulação são essenciais para conter a pandemia e como é que se faz essa relação custo-benefício entre saúde e a economia que sofre mais perto do Natal. Veja, esse é um drama de todos os que somos gestores. A turma, no período pré-eleitoral, tirou o pé na jaca. Havia 1.081 candidatos a vereador. Deve ter havido reuniões, porque não dá para entender como 10 dias depois da eleição, o índice de transmissão, que antes da eleição era menor do que 1, passou para 1,28. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam 128 pessoas com Covid. Você joga de lá para cá, de lá para lá. Então, nós estamos procurando restringir. Não se trata de uma perseguição do setor de bares ou de entretenimento, mas uma repressão a toda e qualquer aglomeração. Uma eternidade depois. Sem dúvida, prefeito. A gente, todo brasileiro, não tem a dúvida que quer ser libertado de tudo isso. Agora, eu gostaria de pegar aqui um ponto que o senhor tocou. O senhor falou mais de uma vez em aglomeração, em evitar a aglomeração. Essa é uma das medidas no combate à pandemia. E a gente sabe que as grandes aglomerações foram promovidas no primeiro e no segundo turno das eleições. E o senhor citou agora há pouco o governador de São Paulo, João Dória, que aguardou o segundo turno e no dia seguinte determinou medidas de recuo aqui no estado de São Paulo. Canalhas! O senhor também aguardou a reeleição para adotar essas medidas. A minha pergunta é, por que essas medidas ocorreram só após as urnas? Eu nunca troquei medidas por votos. Eu não fiz aglomerações. Eu não disse isso, prefeito. Eu não disse isso. Eu só disse por que as medidas foram tomadas depois. Toda virtual. Todas as semanas fazia comícios virtuais, eram lives, iam milhares de pessoas, e para minha alegria, quando eu reunia milhares de pessoas, as lives dos concorrentes no mesmo horário reuniam 12, 15 pessoas, era uma beleza. Tanto que eu ganhei com 60% dos votos, concorrendo com 15 candidatos. Agora, veja, o dever do gestor é tanto privilegiar a democracia, não era possível adiar as eleições. Eu, inclusive, pedi ao Dr. Clóvis Arce da Cunha que assessorasse o Dr. Luiz Roberto Barroso quando se debateu a questão das eleições. As eleições são uma cláusula pétrea da Constituição. Elas tiveram que acontecer. Não fomos nós que mandamos que acontecesse. Pode ter havido excesso, mas é dever do gestor sempre diminuir o índice de transmissão. Silvio quer reforçar a pergunta, porque acabou que não ficou bem respondida. Quer dizer, a pergunta era por que esperar a eleição passar para anunciar medidas que poderiam, ainda que a eleição, que a campanha tenha se desenrolado, poderiam ter sido tomadas antes, então, prefeito? Infelizmente, eu não posso responder pelo governador de São Paulo. Eu não em relação a Curitiba, em relação a Curitiba. Em Curitiba, o índice de transmissão, enquanto eu fui candidato, era menor que 1. Ele só se tornou maior 10 dias depois de eu ter sido eleito.
matemática. E isso não pode significar, prefeito, que as pessoas tenham se contaminado justamente durante o processo eleitoral ali, de ir à urna? É claro. Até pode, mas nem pode decretar o fechamento de uma cidade sem que o índice de transmissão autorize. Bom, vamos passar. Veja, não tem manual. Agora, a votação aqui foi muito correta, foi exemplar. 2000 anos depois. Prefeito, vou passar a palavra agora para o Rodrigo Constantino, que está com a gente desde a Flórida, nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, prefeito. Muito se fala em ciência, mas convenhamos, não há essa comprovação científica toda para a eficácia do lockdown. A Argentina está aí para provar e outros países. Até mesmo a máscara também tem muitas questões aí envolvidas. O senhor mencionou Natal sem toque, quer dizer, são coisas importantes, né? O ser humano precisa de contato. Eu lhe pergunto com toda sinceridade, o senhor não acha que há um grau de histeria quando a gente pega abaixo de uma certa faixa etária, sem comorbidade, a taxa de letalidade não é tão alta assim. E nós estamos falando de medidas drásticas, autoritárias, que restringem a liberdade básica do cidadão em nome de uma ciência que não está devidamente comprovada, né? Até onde nós vamos com essa postura, prefeito? Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Vamos sempre procurar o equilíbrio e o bom senso. Eu nunca fiz lockdown. Durante 180 dias, Curitiba ficou aberta. Quem quis fechar foi o próprio comércio, foram as pessoas que viam o hashtag fecha tudo e procuraram fechar. Pois quando a região metropolitana de Curitiba ficou sem leitos, o governo do estado decretou uma medida mais severa, fomos para a bandeira laranja. Depois eu abri a bandeira amarela. E agora eu estou na bandeira laranja. Hoje eu estou abrindo mais 150 leitos, 50 numa UPA, transformada em local de leitos clínicos, 50 numa maternidade transformada em local de leitos clínicos, e estou procurando que o Hospital de Clínicas do governo federal me permita colocar lá as UTIs. Eu vou, inclusive, colocar o pessoal, porque até a burocracia federal processar vai ser mais difícil. Mas não se trata de nenhuma observação contrária, nem ao governo, nem ao ministro Pazuello, que é muito meu amigo. Bom, se trata da distância entre Brasília e Curitiba. Eu busco o equilíbrio. Eu não quero lockdown. Agora, veja, eu não posso também contrariar a Organização Mundial da Saúde, o grande colégio de todos os médicos de todos os grandes hospitais do Brasil e do mundo. Eu sou um mero engenheiro civil.